Na conferência Toi Kyrioi, relembramos que a expressão Toi Kyrioi significa ao Senhor, e que essa expressão se fundamenta em um termo central, Kyrios, que significa Senhor. A ideia é que somos servos que pertencem ao Senhor e que servem ao Senhor. O Senhor Jesus é o centro de todas as coisas. Como servos, tudo o que fazemos, devemos fazer de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Vimos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E imagem traduz representatividade. O homem foi criado para representar quem Deus é, o Deus Criador. Deus criou a arte como uma ferramenta para que os seres humanos expressassem seu coração a partir do ambiente criado por Deus. Em cada expressão artística que fazemos, Deus deve ser representado e glorificado. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na nossa igreja, temos o privilégio de representar ao Senhor em ambientes em que podemos servir ao corpo da igreja, exercitando os dons que Deus nos deu. Podemos servir ao Senhor nos ministérios, que são conjunto de pessoas que servem em comunidade para atender às necessidades específicas da igreja local. Com unidade, porque Deus nos chamou em um corpo, que é formado por muitos membros, e nem todos nós temos a mesma função, o mesmo dom. E foi Deus quem quis assim. Foi Deus quem criou a diversidade de dons, a diversidade de ministérios. Mas o Espírito que opera todas as coisas é um só, bem como o Senhor, para quem todas as coisas são feitas, é um só. Mas por que os ministérios existem para atender necessidades? De onde isso surgiu? Vamos voltar no tempo um pouquinho, mais precisamente na época da igreja primitiva, na história que é narrada em Atos, capítulo 6. Na época, a igreja estava crescendo no Senhor e em quantidade também. Então houve uma discussão entre os gregos e os hebreus, pois os hebreus disseram que suas viúvas estavam sendo esquecidas no ministério cotidiano. Os 12 apóstolos convocaram uma reunião para tratar sobre isso e disseram que não era razoável que eles parassem de ensinar a palavra para cuidar desse ministério. Guiados pelo Espírito Santo, os apóstolos pediram para que os irmãos escolhessem entre eles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para esse ministério, de servir às mesas e atender eventuais necessidades da comunidade. E foi então que surgiu o ministério do diaconato. Dessa forma, as necessidades seriam atendidas, enquanto os apóstolos poderiam continuar focados nas orações e no ministério da palavra. Então, fundamentados na palavra, podemos ver que o ministério foi criado a partir de uma necessidade, para servir a comunidade em adoração ao Senhor. A nossa igreja também tem crescido em quantidade e em conhecimento de Deus. E nós também vimos a necessidade de criar ministérios para servir ao corpo da igreja. O Ministério de Música foi criado a partir da necessidade de conduzir os irmãos a cantar, cultuando a Deus de forma organizada e fundamentada na palavra. O Ministério de Intercessão foi criado a partir da necessidade de apoiar os irmãos na prática constante da oração, essencial para nos relacionar com o Senhor. O Ministério de Hospitalidade foi criado a partir da necessidade de zelar pelo templo e de cuidar dos membros e visitantes da nossa igreja. O Ministério de Produção de Culto foi criado a partir da necessidade de transmitir o culto para os nossos irmãos de outras igrejas, para que eles pudessem cultuar ao Senhor em unidade conosco, permanecendo fundamentados na palavra. O Ministério de Comunicação foi criado a partir da necessidade de sermos uma igreja organizada com seus eventos e compromissos e que serve apoiando e oferecendo suporte a uma rede de igrejas. É maravilhoso contemplar a realidade em que o Senhor nos dá o privilégio de representá-lo e de adorá-lo no serviço uns aos outros. É muito importante lembrar-nos sempre que tudo é Toi Kyrioi, ao Senhor.
E é com esse pensamento que queremos encerrar nossa conferência, com uma pergunta, que você pode se fazer constantemente, mas que nós escolhemos alguns irmãos para nos responder nesse vídeo. A pergunta é: como posso ser um representante de Deus no meu ministério, pensando que tudo é toi Kyrioi? Fazendo tudo com gratidão, buscando ajudar no que for necessário, perguntando, não que eu entenda de tudo do ministério, mas me fazendo à disposição de todos os irmãos do ministério para servir em algo que seja necessário. Servir ao Senhor, para mim, é um grande privilégio, né? Porque Ele me escolheu, a graça dele me alcançou, separou para Ele, para me servir a Ele. Então, para mim, isso é um grande privilégio. Primeiro, lembrando que Ele nos chamou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lembrando que qualquer capacidade vem dele e é para Ele. Então, Ele vai capacitar, Ele vai habilitar e é para servi-lo. E a outra maneira é olhar a oportunidade de servir o irmão, aquele a quem o próprio Deus já resgatou, né? Se Ele já resgatou, então quando eu estou servindo a esse irmão por quem Ele mesmo se fez resgate, eu estou servindo e glorificando aquele que resgatou e chamou aquele irmão ou as pessoas que estão aqui. Acho interessante que os nossos pastores nos ensinam a ser fundamentados na palavra e eles fazem tudo ao Senhor. Então, esse é um privilégio que nós temos e o Ministério de Produção de Culto é justamente trabalha justamente essa questão de passar todos esses conhecimentos que a gente tem, de ser fundamentados na palavra, para outras pessoas que não podem estar na nossa igreja ou de outras regiões e até mesmo em outro país. Então, eu acredito que fazer tudo ao Senhor é ter o privilégio de dar o privilégio a eles de serem fundamentados na palavra e procurando fazer as coisas com o máximo de excelência possível, cumprindo os prazos, mas lembrando que esse é um serviço que eu estou fazendo ao Senhor, procurar buscar excelência, mas sem deixar isso subir a cabeça, achando que eu sou bom. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.